da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto unificado. E por ser um culto unificado, eu gostaria de explicar brevemente a ordem do culto que nós seguiremos. A nossa ordem é simples, ela segue o caminho das Escrituras: criação, queda, redenção. Começamos com o chamado de Deus à adoração, porque fomos criados para glorificá-lo. Depois ouvimos a santa lei do Senhor e reconhecemos a nossa desobediência. Por fim, ouvimos a palavra de perdão e graça, lembrando que Cristo morreu e ressuscitou para nos redimir. Assim, a ordem do culto nos conduz da adoração para a confissão e da confissão para a esperança renovada no Evangelho. Tendo explicado a liturgia do nosso culto, começamos agora com um chamado à adoração de Deus. Hoje nos reunimos não como espectadores, mas como povo chamado pelo nosso Deus, e somos lembrados de quem Ele é. Ele é Criador eterno, Senhor soberano e Redentor gracioso. Reconheçamos nosso Deus no registro de Gênesis 1, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Oremos. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, nós reconhecemos que tudo que existe veio à vida pela Tua palavra poderosa. E o Senhor encheu a criação de glória e propósito. Santo Deus, hoje voltamos os nossos olhos a Ti, reconhecendo que fomos feitos para a Tua presença. Nós somos obras das Tuas mãos e por isso Te adoramos com reverência. Senhor, recebe agora nosso louvor como criaturas que reconhecem o Criador, como filhos que voltam ao lar. Que toda a criação cante e que o nosso culto reflita a santidade, a Tua santidade e beleza. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos para que se coloquem de pé, para que possamos louvar ao nosso Deus. Senhor.
Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu das que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Bem, ainda de pé, tendo sido chamados à adoração pelo nosso Criador, agora ouviremos a sua santa lei, essa lei que nos mostra o caminho da vida e também nos confronta com a realidade da nossa desobediência. Farei a leitura da lei em Gênesis, capítulo 2, dos versículos 16 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Essa é a lei do Senhor. O ser humano foi criado à imagem de Deus, não autossuficiente, mas dependente do bom conselho de Deus para viver. Desde o início, Deus estabeleceu limites que expressam o seu cuidado e a sua soberania. A sua palavra no início era vida, a sua ordem para nós era proteção, mas o ser humano desprezou esta palavra e escolheu a independência. E hoje não é diferente. Como nossos primeiros pais, frequentemente confiamos mais em nossos próprios desejos do que na sabedoria do Senhor. Nós tentamos adorar e viver sem a direção dele, e assim nós nos afastamos da comunhão, da presença e da vida. Por isso, ao ouvirmos a lei, nós somos lembrados de que precisamos da graça. Graça hoje anunciada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No mesmo dia em que o homem caiu, no mesmo dia em que ele desobedeceu, Deus pronunciou essa promessa de que viria o Redentor. O descendente da mulher venceria o mal, mas seria ferido. Essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus, que não apenas nos convida a adorar, mas nos torna aceitáveis no culto. Meus irmãos, não estamos aqui por mérito próprio, mas pela cruz e ressurreição do nosso Rei.
Portanto, louvemos mais uma vez ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus. Eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desprezado morreu,
Amém? Pode se assentar. Eu convido ao diácono para que nos conduza em oração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Santo e Soberano Pai, agradecemos mais uma vez por este momento de podermos nos reunir neste domingo, dia que o Senhor nos reservou para adorarmos, glorificarmos a sua grandeza, a sua santidade e a sua majestade com os nossos irmãos da Igreja Chung-An nesse culto público. Senhor Deus, pedimos perdão por nossos pecados, pois em muitos momentos, lá no fundo do nosso coração, buscamos a Deus somente para nós mesmos, seja em busca da prosperidade na nossa vida, vangloriar do nosso conhecimento, para julgar e medir os outros com a nossa régua moral e ética, para que nada de ruim aconteça conosco e com nossas famílias, ou até tão somente nos livrar do inferno. Ou seja, Senhor, o problema aqui, Senhor nosso Deus, nosso Pai, é que o foco é tudo para eu mesmo, é egocentrismo, e não colocar e reconhecer que o Deus Pai é o nosso Senhor e a idolatria do nosso coração de usar o Senhor Deus para nossas necessidades da vida aqui neste mundo. Isso nos mostra o quão terrível é o pecado que habita em nós, Senhor. Por isso, perdoa-nos os nossos pecados e ajuda-nos em Cristo Jesus, enchendo-nos da plenitude do poder do Espírito Santo, a primeiramente nos arrepender dos nossos pecados e a vencermos essas batalhas que travamos diariamente contra o pecado em nossas vidas durante a nossa caminhada de fé em direção ao reino celestial, permanecendo firme no conhecimento, na graça e na revelação da obra de seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e único caminho de salvação para ter uma comunhão íntima com o Deus Santo. Senhor, nesse momento, oferecemos as nossas ofertas e dízimos, não somente como agradecimento por prover todas as nossas necessidades diárias, mas como expressão de fé que pela graça e revelação de Deus reconhecemos que temos o verdadeiro descanso, que é o Senhor nosso Deus, e o verdadeiro e maior tesouro em nossas vidas, que é conhecer e permanecer em Jesus Cristo. E pedimos também que o Senhor possa dar a sabedoria que vem do alto e encher da plenitude do poder do Espírito Santo aos que administram essas ofertas, para que possam ser usados conforme a sua vontade e seus planos. Obrigado, Senhor, pela sua proteção, graças e bênçãos diárias derramadas em nossas vidas. Por isso oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, tendo sido lembrados de que Deus nos criou, lembrado de que a queda nos afastou e da graça que nos alcança em Cristo, estamos agora preparados para ouvir a palavra do nosso Deus. Mas antes de abrir as Escrituras, eu gostaria de relembrar algo que tem marcado o início da nossa caminhada. Desde janeiro deste ano, nós estamos tentando implantar algo que tem sido o sonho de toda a igreja, que é caminhar juntos no mesmo livro, em todos os departamentos da igreja, das crianças aos adultos, todos sendo moldados pela mesma narrativa da palavra de Deus. No ano passado,
o departamento educacional concluiu a leitura do livro de Deuteronômio. Com isso, neste ano, iniciamos uma viagem histórica, uma viagem pela revelação da aliança, começando com o livro de Josué e a conquista da terra prometida. Depois, com a morte de Josué, vieram os dias de Juízes, dias de instabilidade, necessidade de direção, dias em que cada um fazia o que era correto aos próprios olhos. Então, com a morte do último juiz, Samuel, o povo recebe o seu primeiro rei, Saul, e com o final do reinado de Saul, Deus levantou um novo rei, rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e é nesse ponto da história da redenção que nos encontramos hoje. Então, com temor, com alegria, ouçamos agora a palavra viva do Senhor, e para isso eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, dos versículos 13 a 16. 2 Samuel 6, dos versículos 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Até que a palavra do Senhor, oremos. Santo Deus, a tua palavra é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e diante dela nós estamos agora não como juízes, mas como servos necessitados. Santo Deus, te pedimos, inclina nossos ouvidos para ouvir, inclina os nossos corações para crer na tua palavra. Nos livra, ó Pai, nos livra de tratarmos a tua santa palavra com pressa, com distração ou com dureza. Nos dá, Senhor, nos dá a humildade para sermos corrigidos e a fé para sermos edificados. Santo Espírito, te pedimos, ilumina a pregação da palavra e o nosso entendimento. Nos mostra a glória do Pai em Cristo, nos mostra a nossa necessidade, nos mostra, Senhor, a tua graça. É o que pedimos, em nome de Jesus, nosso Rei e sacerdote. Amém. Irmãos, para entendermos o peso do texto que acabamos de ler, precisamos lembrar o que a Arca da Aliança representa. A Arca da Aliança esteve presente no meio do povo de Israel desde a sua confecção no deserto. Ela acompanhava Israel em sua jornada, sendo levada pelos levitas, e ela permanecia, toda vez que o povo parava, no centro do acampamento. Quando Israel marchava para a guerra, a arca ia na frente do povo, sinalizando que era o próprio Senhor
quem combatia por eles. No Jordão, na entrada da terra prometida, a arca foi levada pelos sacerdotes e as águas se abriram quando os pés desses sacerdotes tocaram o rio. Isso está registrado em Josué 3. Em Jericó, ela foi levada ao redor da cidade por 7 dias, como parte da conquista. Deus esteve sempre presente no meio do seu povo, guerreando por eles. Mas com o tempo, Israel começou a tratar a arca como um amuleto, levando ela para as batalhas sem a devida reverência. E assim a arca acabou sendo capturada pelos filisteus. Mas Deus, mesmo assim a defendeu, trazendo juízo sobre os ídolos e as cidades dos inimigos. Assim ela acabou sendo devolvida para o povo de Israel. Isso está registrado em 1 Samuel de 5 a 6. Então em 1 Samuel 7, 1 a 2, nós temos o seguinte registro. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina. E consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então o texto nos conta que a arca ficou guardada por 20 anos. 20 anos antes ainda do reinado de Saul. E depois, durante o reinado de Saul, ficou ainda mais 40 anos. Segundo o testemunho de Davi, registrado em 1 Crônicas 13:3, onde ele diz assim: e então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Irmãos, pensem nisso. Por décadas, por volta de 60 anos, a presença visível de Deus, ela foi esquecida. Ela não foi esquecida somente, mas ela foi ignorada, ela foi colocada de lado. E o que isso comunicava? Era como se Israel estivesse dizendo: nós podemos reinar, nós podemos lutar, nós podemos liderar e viver sem a presença direta de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, jamais abandonou o seu povo, porque Ele mesmo estava conduzindo a história, mesmo quando o povo não percebia todas essas coisas. No capítulo 5 de 2 Samuel, nós vemos Davi sendo ungido rei em Hebrom sobre toda Israel. Depois disso ele conquista a cidade de Jerusalém. Jerusalém ainda não pertencia ao povo. E por fim, uma vez conquistada a cidade, Davi estabelece o seu trono lá. E quando Davi assume o trono, ele deseja iniciar o seu reinado trazendo a arca de volta. Ele quer, nesse momento, recomeçar a história de Israel com Deus no centro. Não mais como um enfeite, não mais como algo que seria uma mera peça decorativa, mas como verdadeiro rei sobre todo Israel. Mas levar a arca não foi uma tarefa fácil. Tiveram 2 tentativas.
A primeira terminou em tragédia, porque Davi naquele momento reuniu 30.000 homens, um novo carro de boi, instrumentos, houve festa, houve muito entusiasmo, mas faltou a principal coisa. Faltou a obediência reverente à palavra de Deus. A arca, segundo a lei, deveria ser carregada nos ombros dos levitas. E ela deveria ser carregada com varas. Mas ela foi colocada novamente num carro de boi, exatamente como os filisteus haviam feito anos atrás. E quando os bois que caminhavam com a arca tropeçaram, Uzá, um dos homens de Davi, estendeu a mão para segurar a arca e, naquele momento, ele morreu ali mesmo, diante da santidade de Deus. Davi ficou com medo, ficou até irado, e por um tempo a arca foi deixada em outra casa, na casa de Obed-edom, e dessa vez por mais 3 meses. O que aconteceu? Davi percebeu que não se conduz à presença de Deus de qualquer jeito. A glória de Deus, Davi percebeu que não pode ser sustentada pelas estruturas do mundo. Ela não pode ser conduzida de qualquer forma, pela lógica da praticidade ou pelos padrões culturais, porque Deus é santo e a sua presença exige reverência e obediência. Então Davi faz uma segunda tentativa, que é o nosso texto de hoje, versículo 13, que diz que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Dessa vez Davi faz da forma correta, porque a expressão os que levavam a arca do Senhor demonstra que não foi mais usado carros de boi, mas levitas, conforme próprio Davi diz em 1 Crônicas 15:2, ele diz assim: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Então Davi, ele entendeu, Deus não quer eficiência, Deus quer obediência e fidelidade à sua palavra. Então agora Davi não tem mais pressa, e a cada 6 passos o cortejo para, e quando para, sacrifícios são feitos e sangue é derramado. O curioso é que o que Davi faz nesse momento não é exigido pela lei, mas o que ele faz nasce de um coração que foi quebrantado. E nessa atitude dele de dar 6 passos e parar uma vez, há um eco profundo da própria ordem da criação. Êxodo 20:9-10, de forma resumida, diz que 6 dias você trabalhará, mas o 7º dia, dedicado ao Senhor seu Deus, você não fará trabalho nenhum. É como se Davi, na atitude dele, ele dissesse assim: 6 passos representam o meu esforço humano, e o sacrifício representa o descanso de Deus. Estamos caminhando, chegamos até aqui, mas só prosseguiremos com o Senhor. Não prosseguiremos sem reverência, nós não prosseguiremos sem santidade, nós não venceremos o percurso sem sangue. E essa, meus irmãos, é a marca da adoração verdadeira. É parar, é reconhecer, é adorar e recomeçar só pela graça. E à medida que a arca avança, versículo 14 diz que Davi dançava com todas as suas forças
diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi não dança para impressionar homens. O que Davi faz é dançar diante do Senhor. E quando ele dança diante do Senhor, ele não tem reservas. Ele não tem medo. Ele não tem medo de parecer ridículo diante do povo. Ele dança com todas as suas forças. Davi dança com corpo, com alma, com liberdade. Ele dança como um rei que não usa trajes de realeza, mas com uma roupa sacerdotal de linho, símbolo de serviço, símbolo de humildade, de entrega. Não era a roupa como do sumo sacerdote, mas a mesma que os levitas usavam, uma versão simples dos servos no culto. Davi nesse momento, ele se despiu da roupa do rei para vestir as roupas de um servo. Ele se despiu do trono visível, para se colocar nesse momento diante do trono invisível do Senhor. Davi não se envergonhou de parecer fraco, ele não se envergonhou de parecer pequeno ou até ridículo, porque nesse momento o seu coração estava tomado da presença de Deus. E o versículo 15 diz que assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, mas nem todos estavam contentes como Davi. Versículo 16 diz que quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então imagine a cena, enquanto Davi desce do seu trono para adorar, Mical está na janela no alto, e do alto ela julga. Ela não participa, ela observa de longe, e ao observar ela despreza a atitude de Davi. Ela não desce para adorar o Senhor, ela permanece ali, elevada, no orgulho, na crítica, na frieza. Mical era filha de Saul, o rei rejeitado, e como filha de Saul, ela carrega o mesmo espírito do pai. Ela não tem a reverência necessária diante da presença do Senhor. Saul, ele foi rejeitado como rei porque no passado ele preferiu fazer um culto aparente aos olhos das pessoas, mas que não tinha obediência nenhuma. Mical agora segue pelo mesmo caminho do pai. Ela prefere um rei que conserve as aparências do trono, um rei que respeite o protocolo, que tenha dignidade, mas ela despreza o rei que se humilha diante de Deus. Ela se incomoda com o rei que dança, mas o que ela não percebe é que o que está entrando na cidade é o próprio Senhor, representado na arca. Desprezar a adoração do Senhor é desprezar o Deus que a recebe. Irmãos, Davi aponta para o verdadeiro rei. Davi aqui na história, ele é um tipo, um eco daquilo que um dia haveria de se cumprir plenamente.
Porque nós vemos na história que Davi sacrificou a cada 6 passos, mas depois dele veio um rei que não parou. Ele percorreu todo o caminho até o Calvário, sem descanso, sem pausa, sem alívio. Davi, na história de hoje, ofereceu bois e carneiros, mas o verdadeiro rei não ofereceu animais, ele ofereceu a si mesmo. Rei Davi se despiu das vestes reais, e se vestiu como um servo. Mas veio depois um rei que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Então ele se esvaziou, tornando a forma de servo e se tornando obediente, servo. Assim foi até a morte de cruz. Rei Davi dançou com todas as forças diante da presença de Deus. Mas depois veio um rei que derramou com todas as suas forças para nos reconciliar com Deus. Cristo é o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira arca. Cristo é a verdadeira presença de Deus. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele não foi apenas desprezado por uma mulher na janela, mas ele foi rejeitado por uma geração inteira. Ele foi tratado como indigno, como escândalo, como vergonha pública. Mas foi por meio dessa rejeição que ele se submeteu, que veio a reconciliação para mim e para vocês. Portanto, irmãos, se Cristo é o verdadeiro Rei, se Ele já percorreu todo o caminho, se Ele já derramou todo o sangue necessário, se Ele venceu na cruz por nós, o que nos resta agora? Nos resta adorar, nos resta descer da janela, nos resta despir do orgulho, do medo, da frieza, e como Davi correr com liberdade e temor ao encontro daquele que nos deu acesso ao trono do Pai. Hoje eu lembro aos irmãos que nós não precisamos mais vencer como quem conduz a própria vida sem a presença de Deus. Nós não precisamos mais tentar merecer o amor dele, porque Cristo já fez todo o sacrifício perfeito por nós, todo. Agora nós podemos viver como fomos criados para viver, não com autossuficiência, não, mas em dependência do bom conselho de Deus, na presença dele, com reverência, com alegria, mas na cruz e na graça. Peço aos irmãos que curvem as suas cabeças. É momento de orar ao Senhor. É momento de conversar com Deus. E nesse momento eu gostaria de propor 2 temas de oração. O primeiro tema é para você que tem agido como Milca. Você está aqui no culto, mas é distante. Você assiste, mas não cultua. Você observa a adoração dos outros, mas não se entrega. Talvez sem perceber o seu coração tenha endurecido. Você não xinga a Deus, mas despreza o quebrantamento dos outros.
Você ama a ordem, mas teme a alegria profunda. Mantém as aparências, mas está longe da presença do Senhor e se arrependa agora. Diga: Senhor, não quero mais estar na janela. Senhor, quebra o meu orgulho, cura a minha frieza e aquece o meu coração novamente. E o segundo tema de oração é para você que tem vivido como Davi. Já tem vivido, mas está cansado. Você tem dançado diante do Senhor, você tem se entregado com alegria, com fidelidade, mas está cansado. Foi ferido pelas críticas, foi desgastado pelas batalhas. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, será que vale a pena continuar dançando se ninguém entende? Sim, vale a pena, porque o Senhor está vendo. Ele está vendo e se alegra com isso. Ele vai renovar as suas forças. Ore agora. Peça novo fôlego, peça novo ânimo. Peça ao Senhor para continuar adorando com todas as forças, não as suas, mas as dele. Para quem já terminou de orar, eu convido a ficar de pé. Para que possamos cantar mais uma vez ao nosso Senhor que venceu a morte, se humilhou no Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. Belo dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou.
um dia em lugar de uma cruz, a coroa Cristo. Oremos. Santo Deus, nosso Deus, te louvamos porque hoje fomos lembrados da tua santidade, fomos lembrados da tua presença gloriosa e do teu chamado à verdadeira adoração. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, por meio da vida de Davi, que não podemos conduzir a tua presença com descaso, nem adorar só de aparência, mas com reverência, obediência e alegria. Obrigado, Pai, obrigado por Jesus, nosso verdadeiro Rei, Ele que percorreu o caminho até o Calvário, não com bois, nem com estola, mas com o próprio sangue e com a cruz às costas. Na cruz Ele foi desprezado por muitos, mas foi ali, Senhor, foi ali que Ele nos reconciliou contigo para sempre. Senhor, que hoje saiamos daqui com os nossos corações rendidos, não como Milca no alto de uma janela, mas como Davi aos teus pés. Nos livra, Senhor, nos livra do orgulho de Mical e nos dá a liberdade de adorar como Davi. Nos ensina, Pai, nos ensina a viver não na autossuficiência, mas em resposta à tua graça. Nos ensina a viver dependente do teu bom conselho. Nos ensina a viver confiantes na obra perfeita do teu Filho. Te pedimos, Pai, guarda o teu povo nesta semana. É o que nós oramos em nome de Jesus, nosso Rei, nosso sacrifício, nossa presença viva. Amém. E agora eu gostaria de proferir a bênção apostólica sobre vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e até a consumação dos tempos. Amém. Amém. Meus irmãos, uma boa semana. Que Deus os abençoe e os guarde.